depois migrei pro Pride na época. Aí os caras compraram o UFC, me chamaram de volta. Quem? O UFC comprou o Pride? Ou o Pride O UFC comprou o Pride. Aí pegaram os lutadores que eles queriam. Eu tava no Pride, eles me chamaram. Enfim, eu transitei nessa área, mas assim, eu participei do UFC antigamente, que tinha o dono era o Bob Malvics, era o dono do UFC. Depois foi o Lorenzo Fertitta, junto com o Dana White. Então assim, mas como eu já tinha crescido o esporte... Mas qual foi a história que a Joana falou que era, eles te ofereceram comprar uma parte? Que época que foi? Foi nessa? Não, eles me chamaram para fazer um contrato, eles queriam me contratar na época, quando eles compraram o UFC. Eles começaram a contratar vários lutadores. E quando eu sentei para contar com eles, eu falei assim, Vitor, a gente precisa de você, a gente queria muito que você viesse. Eles eram o próprio agente do Chuck Liddell e do Tito Ortiz, era meio antiético. Né? O cara tinha era um business meio familiar, mas meio da máfia italiana. Era tudo meio... Com Lorenzo e Frank Eles estavam acreditando numa coisa que não tinha valor nenhum no mercado. Naquela época não tinha? Nenhum no mercado. Tanto, inclusive, o John Peters, que era o cara que me ajudou no início, ele podia ter comprado o UFC por $2 milhões. Eu me lembro que eu estava lá, eu falei, compra. Ele não quis comprar, ainda bem que ele não comprou. Mas também não, se ele tivesse comprado, não ia ser o que foi. Né? Porque o Lorenzo, na realidade, foi o que foi, mas ele ficou com $40 milhões negativo. Caramba! Tem a história linda, mas eu participei disso tudo, então eu vivi nesse meio. Mas eu tinha uma visão, tanto que quando eu tive uma reunião com o Muhammad Ali, foi logo na minha segunda luta do UFC. Um dos meus treinadores de boxe era o Al Stank, que treinava o Oscar de la Hoya. Marcou reunião com o advogado e o Muhammad Ali. A gente foi almoçar, eu me lembro que minha mãe fez uma surpresa. O Muhammad Ali saiu de trás da porta do hotel, fez uma surpresa. Foi um momento fantástico. Eu ainda falava com ele tinha um tradutor, que era o cara que ia traduzindo. E os caras apresentaram o contrato, bem aquela coisa americana. Assina aí, e achando que iam me comprar. E era uma grana. Contrato milionário. É mesmo? É boxe, né? Milionário. Eu era um contrato de $2 milhões. E aí? Só que naquela época você ganhava $50 mil. Então... Aí eu olhei para aquele contrato, eu falei assim... Balançou? Não, eu olhei e falei assim, eu vou poder fazer o boxe e o MMA? Eles falaram, não. Eu falei, como é que eu vou ganhar esse dinheiro? Você tem esse dinheiro aí agora para me dar? Eu era bem direto. Eles falaram assim, não, esse dinheiro é o seguinte, você vai ganhar ele assim. Aí você começa a ver como é que ele é distribuído. Eu falei assim, beleza, se eu puder fazer os dois, eu fecho. Se não puder, não. Foi assim, foi eles foram irredutíveis nisso, não podia. Eu fui irredutível. Isso o quê? 1997? 97. Tanto que em 98 teve o UFC Rio, teve o UFC São Paulo, que eu lutei com o Vanderlei. Então assim, eu participei dessa grande... Nossa, mas assim, eu falo assim, quando você diz sim para uma coisa, você diz não. Por exemplo, quando eu disse sim para Joana, eu disse não para todas as outras mulheres. Exato. Quando eu disse sim pro MMA, que eu acreditei no MMA, eu falei assim, enquanto isso aqui não... Eu tinha na minha cabeça, enquanto isso aqui não se tornar um esporte e eu ganhar $milhões com esse esporte, quero que esse esporte. Entendi. Então, poderia fazer outras coisas, mas eu não podia sair... Então, eu tinha isso na minha cabeça. Mas você via que ia ser grande, você acreditava... Eu não tinha dúvida. É mesmo? O UFC foi oferecido pro Dana White, pro Silvio Santos de graça. Pro Silvio Santos? Na época que eu entrei na Casa dos Artistas, eu entrei com a condição de ele passar minha luta com o Chuck Liddell. Foi quando o UFC explodiu aqui na televisão aberta. Cara... A gente deu, sei lá, um ibope na história do SBT. E assim, enfim, mas assim, são as coisas que acontecem, mas eu não tinha um entendimento de eco, eu não tinha aquela preparação. Visão empresarial também? Não, eu tinha uma visão, mas não tinha ninguém por detrás do meu lado. Tinha? Assim, não tinha. Aconselhando? Era minha mãe me ajudava, era aquela coisa de família, aquela coisa meio no início, né? Entendi. E foi isso, assim, tem muita coisa no meio disso. Mas o teu ponto de virada, você acha que foi o quê? No UFC, na tua carreira aqui? Foi essa luta com o Vanderlei? Na realidade, acho que foram várias. A primeira luta foi porque eu me lembro que o pessoal me fala, cara, eu me lembro, é porque não tinha muita visibilidade naquela época. Mas eu me lembro que os caras esperavam para vir chegar uma fita. Minha luta com o Tank Abbott foi gigante. É verdade, com o Tank Abbott. Minha luta foi com o Tank Abbott, foi uma luta histórica. O pessoal via com fita VHS, rolava um contrabando, né? O Tank Abbott foi muito importante. Depois teve um personagem, Vanderlei, foi muito importante também, que foi um histórico. Eu nocauteei o Vanderlei em segundos aqui na luta, acho que foi na Jornada Portuguesa. Aí depois, enfim, teve várias sequências de luta, né, que teve, né?
Aí depois tem milhões de... Depois em 2012, quando explodiu aqui de novo. Contra Bisping, Luke Rockhold.